O texto introdutório se encontra em Êxodo capítulo 3, o verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meditando nessa palavra, vamos orar. Eterno e glorioso, bendito Deus, sem nenhum mérito, Senhor, nos prostramos perante Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais um sábado que estamos aqui na Tua casa, Senhor. E te agradecemos, Senhor, de coração por estarmos vivos, para que possamos entender, ouvir e deixar que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida para que nos transforme. Senhor, na Tua casa de oração estamos num terreno santo. E o tema que vamos tratar também, temos de retirar as sandálias dos nossos pés, assim como fez Moisés. Por isso, venha abençoar, Senhor, a Tua palavra. Venha abençoar, Senhor, o Teu povo e todos que aqui se encontram, Senhor. Nós queremos a Tua presença, o Teu Santo Espírito no nosso meio. E que Tu possas, Senhor, falar aos nossos corações pelo Teu poder. Eu que Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar para o Senhor. E vocês cantam conosco. Se vocês conhecem o cântico. Peço desculpa as costas. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor.
devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois cama mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no fonte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Amém. Para a honra e glória do Senhor. O verso 5, capítulo 4, Êxodo, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus. Eu venho com as palavras de Moisés e digo: Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado o teu servo. Se alguém acredita que Deus falou comigo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua, isso é verdade. E também posso citar as palavras do profeta Jeremias: realmente, irmãos, somente me acho como um menino e eu não sei falar. E digo isso do coração mesmo. O tema que eu peguei hoje é um tema profundo. Nós vamos abordar a Trindade hoje. Não era mesmo para eu falar sobre isso hoje, porque eu queria dar continuação ao lema das nossas palestras, do Egito à Eternidade. Mas eu disse assim: se não for hoje, eu não vou mais abordar, entretanto, esse tema. E interessante é que nem estou tão preparado assim, como eu queria estar. Porque quando a gente aborda esse tema, como eu falei há pouco, temos que tirar os nossos pés, as sandálias dos nossos pés. É um tema profundo. Eu não vou entrar muito profundo assim como devia, mas quem quer depois, irmãos, de coração, me contactam e vamos falar sobre o que eu já falei, sobre o que você tem para dizer e sobre o que o Senhor ainda tem para nos revelar. É um tema que, para começar, vou falar um pouquinho da minha experiência. Por volta de 2000 a 2022, eu estava envolvido com nossos irmãos antitrinitarianos. Eu estava a estudar profundamente e peria noites e dias, porque quando nós somos sinceros, nós estudamos para saber o que está certo e o que está errado. E eu dizia assim sempre, na minha mãe, eu não tenho uma mentira, era sempre a minha pergunta. E então por isso eu peguei os nossos livros, né, da doutrina, e fui estudar e fui me perguntando a mim próprio: Senhor, o que é que tu tens para mim? E é interessante que eu estava a estudar sobre a veracidade das Escrituras, sobre o testemunho de Ellen White, porque de onde eu venho, né, os nossos irmãos, eu amo-os muito, mas infelizmente, para que eles mantenham a sua doutrina limpa, fiel, eles precisam de tirar do contexto alguns versos. E isso eu não entendia. Porque eu dizia assim: os reformistas é um povo puro.
é um povo que tem a verdade. E se você, meu irmão e minha irmã e meu amigo, você não sabe responder à razão da tua fé, eu posso dizer para você que você está mais perdido. Infelizmente. Quando vai chegar o teste da hora, aquela provação, pode baixar um pouquinho o som? Quando vai chegar aquela provação, querido irmão, querida irmã, você vai tremer, vai se perguntar, por que eu não aproveitei o tempo da graça para buscar os tesouros da Santa Palavra de Deus? Eu, quando me converti, eu jamais pensei que existia um Espírito Santo. Porque a gente lê a Bíblia e a gente lê e olha e vê e ouça como outros falam e a gente lê e vê, relaciona, raciocina, isto é fácil. Pronto, é o Espírito Santo de Deus. É do Pai e do Filho, é o que eu entendo. Não vamos ler as passagens, mas é o que eu entendia. É o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Jamais que ele teria alguma personalidade. Porque quando você lê a Escritura, se você não estuda outros textos em contexto, você não vai entender que existe uma pessoa a mais por detrás do Pai e Filho. Uma pessoa que não é manifestada. Não se manifesta. E nós não entendemos quando lemos a Bíblia isso. E foi por aí que eu entrei a fazer perguntas e o inimigo se aproveitou. E agradeço a Deus, irmãos, que esse tema vem a estudar, porque é assim, o meu pai falava assim, não te metes nisto. O meu tio falava assim, Samuel, quando tu vais te meter nisso, tu vais perder a tua fé, vais abandonar e tu vais chegar longe. Longe de tu... Longe de descrer. E eu disse assim, eu sei aquele que me chamou. Eu conheço aquele que me chamou. E você não vai me deixar. E eu senti, irmãos, cheguei a um momento, fiquei tão desapontado com a Escritura. Eu disse assim, não, alguma coisa está a se passar aqui. Então, mas como é que é? Aqui o Cristo é o divino, certo? Deste lado é Deus, entre aspas. Né? Deste lado é um filho gerado do Pai. Como é que é isso? Como é que funciona isso? E depois, quando comecei a estudar com os antitrinitarianos, eu disse, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele é nascido do Pai, é gerado. Agora, entender o que é gerado e como ele vem a existir, não sabia. Era impossível de entender. Quando comecei a ler palavra por palavra, folha por folha, comecei a ouvir o Espírito Profecia áudio, todos os livros, um por um, eu queria... Só estava atento naquelas palavras que dizia a terceira pessoa da divindade, ou o Espírito de Cristo. Eu notava, lia, abria os livros, procurar o que é que isso quer dizer. Irmãos, é uma batalha que você não vai passar tão leve assim. Vai demorar anos para você entender alguma coisa se você deixar que Deus fale o teu coração. Porque nem tudo o que se lê se entende da mesma forma. A gente sabe bem sobre isso, as profecias, né? E muitas coisas, quando trata sobre a divindade de Cristo, em especial, a gente falha. Então, irmãos, eu não quero aqui deixar confusão para a mente nenhuma. Mas você é adventista, você precisa saber a razão da tua fé. Certo? É assim, eu respeito meus irmãos antitrinitarianos de todo o coração mesmo. Eu os amo, eu choro por eles. Eu choro de coração. Eu disse, Senhor, é essa unidade que nos falta. Porque antigamente era o mesmo problema. Entre os antitrinitarianos, os pioneiros que estou-me referindo, era a mesma coisa. Havia problemas e confusão na igreja, só que como Ellen White estava no meio como profeta, ela dizia assim, o tempo está chegando, Jesus vai voltar. E a sua preocupação era, né, Minneapolis, 1944, Minneapolis, 1988, não era aquele assunto, pronto, é bater a tecla, não, eu não vou sair daqui, eu sou antitrinitariano, todos têm que ser como eu. Não era isso, não havia essa discussão. Nós sabemos que Cristo era para ter voltado em 1888, um pouquinho mais, um ano ou dois depois que isso, né? E ele não voltou porque havia grande confusão, a doutrina em si não era fundamentada ainda,
Havia ainda muitas verdades para ser reveladas. Eu vou repetir. Havia muitas verdades ainda para ser reveladas. Isso é uma palavra muito importante. E agora, neste manual, o que a gente vai ver é algumas passagens da Escritura e do Espírito de Profecia. São coisas fáceis, vocês vão entender. Vamos passar rápido por isso, são trechos pequenos. E à tarde vamos tratar sobre o Espírito Santo. Se você é curioso, por favor, venha. E traga seus amigos, familiares, quem quiser me ouvir. Mas eu queria que não fosse eu a falar. Eu queria que o Senhor tomasse conta de mim, porque é assim, o que eu vou apresentar aqui parece brincadeira, assim, não tem lógica às vezes. Mas a gente vai nos aprofundar e a gente pode conversar à tarde com mais calminha, né? Mas eu digo uma coisa, esse assunto no tempo do fim vai ser quente. Vai ser quente, porque o assunto do antitrinitarianos, né? O assunto dos antitrinitarianos vai ser levantado tão forte, com uma voz tão forte, com o chamado alto clamor. E alto clamor vai ser para a igreja. E aí vai haver uma confusão tremenda, que vai haver muita fé a ser abalada. Porque hoje não se fala tão abertamente. Eu estive lá, eu falei lá, eu sei do que se trata, entende? Quando a gente trata sobre a mensagem do terceiro anjo, entende? É uma doutrina papal, ou bebeu da doutrina do vinho, né? Da ira do cordeiro. São coisas misturadas, há meticismo muito no meio. Então, o que vai haver, né, é um clamor. E nós temos que nos preparar para esse clamor. Para permanecer fiéis, não falar contra eles. Porque vai chegar um momento que nós vamos ser tão apertados em que não vai nos interessar mais combater uns com os outros. Entendem? Mas até lá vai haver muita dor de cabeça e muito coração contrito e despedaçado. Muitos vão abandonar a igreja, entendem? E vai haver muito destroço, se eu estou me fazer bem percebido. Então, quando a gente vai chegar a isso, pode ser que a gente se lembre das minhas palavras hoje, que alguém os avisou. Entendem? E o que a gente vai ver, principalmente na parte da tarde, os textos que falam claramente sobre esse abalo do tempo do fim. Vamos avançar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Esse é o assunto, irmãos, que é bíblico, foi Cristo que falou. Isso vai acontecer. Nós estamos aqui na igreja, mas não sabemos nada sobre a nossa doutrina. Nada. Porque se a gente soubesse e conhecesse o Espírito de Profecia e a força e o poder da palavra do Espírito de Profecia, a gente cumpria. Cumpria. Simplesmente. Com o ouvido ouças, né, e quer-se cumprir, porque a gente não fica só pelo ouvir. E sabemos tanta coisa, a gente não cumpre. Por isso Jesus fala assim, haverá fé na terra. Isso é perigoso, muito perigoso, queridos irmãos, porque eu propriamente posso me encontrar nesse grupo. Eu fiz aquilo, o Senhor fez aquilo. Preguei, Senhor. Irmãos, eu não estou preparado para falar hoje. Eu digo com vergonha. O meu estudo foi acabado agora no carro, há pouco tempo, tá certo? Irmãos, é mesmo para rir, mas não é bem... eu sofri e chorei muito por isso. Mas é assim, eu tenho o tema, certo? Eu tenho um tema, tenho 3 anos do conteúdo e agora vai buscar conteúdo para transmitir para a igreja. Não é fácil. Páginas inteiras, buscar só um trecho, não dá tempo. Temos meia hora. Onde é que eu vou buscar tanto material? Mas quem quiser, depois a gente possa aprofundar. Porque desde a infância sabes as Sagradas Letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A maneira certa de viver. E a gente aqui aborda não somente a Trindade, mas a gente aqui aborda também a maneira de viver saudável, a maneira de vestir saudável, a maneira de falar saudável. O nosso comportamento, tudo tem a ver com a certa maneira de viver. Por quê? A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade a pleno preparo para realizar todas as boas obras. Irmãos, para realizar todas as boas obras sem o Espírito Santo,
à terceira pessoa da divindade, e digo com convicção, mesmo que eu não entendo o que é o Espírito Santo, e nem vou por aí, sei que uma pessoa, o Espírito Santo fala sobre uma personalidade, eu creio e digo que sem essa pessoa eu não posso fazer nada. Eu tenho irmãos, eu falo isso porque eu tenho experiência disso. Eu tenho a própria experiência. Por isso eu li aquele verso. Foi Deus que mandou Moisés. Faça uma coisa que tu não consegues fazer. É assim que Deus nos usa. Faça algo que tu não consegues fazer. Então, se Deus quis que eu falar sobre isso hoje, está nas mãos de Deus. E o que vai dar depois, não sei. Mas eu sei que a gente tem que estar unido e não andarmos atrás dessas coisas, de combater um com os outros e abandonar a casa do Senhor e ficar longe dos nossos irmãos. Isso é o mais triste para os anjos de Deus. Você aqui não sente, mas eles choram. Eles choram. É pena que eu não trouxe o ministério dos anjos, porque eu não tive tempo suficiente para trazer também e não tinha também tempo para isso. Mas é importantíssimo saber o ministério dos anjos, porque muitos passam por alto o ministério dos anjos, irmãos. É fundamental saber. Os anjos não é o Espírito Santo. Mas sem os anjos, a obra não pode ser concluída. Os ministradores de Deus. O cenário dos últimos dias, treva espiritual cobriu a terra e densa escuridão aos povos. Há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Isso é para o tempo do fim. Mensagens escolhidas. Não fala para o tempo... Aliás, havia no tempo de Ellen White. E se alguém acha que não havia problemas no tempo de Ellen White, você está muito confuso. Havia muito mais problemas na casa de Deus do que no dia de hoje. Alimentação, vestuário, doutrinas aí trazidas das outras denominações. Havia muita confusão, só que era superado. E mesmo assim estavam unidos em oração. Havia dias e noites passadas em oração e jejum e estudo profundo da palavra de Deus. E nós hoje o que fazemos, irmãos? Estamos longe jamais de sermos iguais aos nossos pioneiros. Longe. Pelo menos eles tinham a fé de que Deus tinha muito mais para revelar. E realmente eles conseguiam ver pela fé aquilo que Deus tinha para dar. E quando não conseguiam perceber, estava lá, graças a Deus, a profeta de Deus. Estava lá para explicar, de facto, como é e como deve se fundar a doutrina. Muitos mesmos põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração estão minando a inspiração. O que podia ser recebido como garantido e é circundado com uma nuvem de misticismo, coisa alguma aparece em linhas claras assentada no fundamento da rocha. Este livro santo, irmãos, vejam só essa palavra, este texto. Esse livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com os homens maus para envolver em névoas tudo quanto é de caráter divino. É verdade, sim, que temos alguns trechinhos que foram mudados ou mudou o sentido. Alguma vírgula foi mudada. Mas isso não quer nos dizer que Deus não nos deixou uma palavra certa para você seguir e salvar a tua alma. Porque aí Deus era o culpado e você era salvo indiferentemente. Mas porque Ele perseverou a sua palavra, aí eu tenho responsabilidade. Guarda miraculosa. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual mediante o miraculoso poder. Como? Nós não sabemos. Você está com a palavra de Deus na mão, mas o Espírito você diz assim, este aqui foi guardado. Não vem mudar aquilo que Deus deixou bem claro. Ou seja, não devemos fazer invenções ou tratar a palavra, né? Como é que eu vou dizer? Desmontar, não sei se é a palavra certa. É destruir. Porque uma palavra tirada do seu contexto, com certeza, vai destruir tanto a tua alma como a alma dos outros. Homens há que se esforçam por ser originais. Sua sabedoria é loucura. Revelam estarem grandemente atrasados na compreensão da vontade divina.
aqui se aplica esse texto em muito mais assuntos, claro. Não é somente aos antitiranos, não, irmãos. Estamos a falar sobre os reformistas e outros movimentos por aí e outras igrejas caídas, certo? Buscando desmaranhar mistérios ocultos, são como um homem a chapinhar na lama, incapaz de se libertar e todavia dizendo aos outros como sair. Ou seja, eu queria que não fosse a pessoa que a gente está a ler aqui hoje, nesta manhã. Ou seja, e eu estou a dizer a outros como devem sair, e propriamente eu estou na lama, como diz aqui, chapinhar na lama, buscando desemaranhar mistérios. Nós não vamos fazer isso hoje. Nós só vamos relatar aquilo que nos foi relatado. Mas buscar saber e relatar aos outros, além daquilo que está no meu poder, sabedoria, e além daquilo que foi já revelado, aí já é um pecado. Por quê? Porque eu vou colocar a minha alma em perigo e a alma dos outros em perigo. Eu já fiz isso bastante com muita gente. Infelizmente, fiz. Muitas pessoas levei em erro quando eu acreditava sobre o assunto da Trindade, que isto é uma dogma católica e tem que ser refutado com toda a força. E as pessoas ficaram assim, como que é, Samuel? Eu sou sincero, tenho que falar. Cheguei um momento que eu tive que falar. Eu fiquei parado 1 ano e tal. Mas não consegui, me ajudou. Calar. Não consegui me calar mais. Aí comecei a falar. E eu me coloquei em perigo. Perguntei à minha esposa. Ela falou assim, se tu não vais acabar com isso, o que é que tu disseste, Tatiana? Ela disse que ia me divorciar de mim. Isso é um assunto muito pesado. Dentro da família, uma família desunida, irmãos, isto é pesado, é profundo, é dor, é muito choro, é muita tristeza. Eu espero que não tenha cá ninguém dessa forma, alguém acreditar numa coisa e em outra coisa. Homem algum pode aperfeiçoar a Bíblia, sugerindo o que o Senhor queria dizer ou devia ter dito. Ah, não, Senhor, mas esse texto aqui, por que tu permitiste 1 João capítulo 5, 7, 8? Porque está aí. Não devias permitir, se tu és o poder divino, certo? Que exercita, portanto, a tua vontade nos homens, tu não devias permitir que isso acontecesse. Agora, quem sou eu, um ser humano infalível, que vou levantar, dizer que Deus é que falhou? Porque realmente o que eu estou fazendo agora, vocês estão a entender? Estou a culpar a Deus por eu entrar em erro, certo? E pregar mentira. Mas, graças a Deus, nós sabemos que o texto aí foi modificado. 1 João capítulo 5 foi modificado aí. 2 textos, aliás, um texto. Alguma palavra diferente. Não é o tema agora, não vamos falar agora sobre isso. Não vou tirar muito mais tempo. Mas a verdade é que esse texto que está aí, aquele verso, aquela frase, não vai me fazer perder a salvação. Por quê? Porque eu tenho muito mais material e textos verídicos em seu contexto para me agarrar com toda a força e poder. Pela fé, claro. Erros de copistas e tradutores, mentes estreitas, hesitam perante a possibilidade de erros. Mas a mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus na palavra inspirada. Mesmo todos os erros, vou repetir, mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma que não fabrica dificuldades da mais simples verdade revelada. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem infinito. Esta palavra, arranjada em livros, é o guia para o mundo caído. Mensagem Escolhida 1, 16.3. Portanto, essa palavra de Deus é um guia para todo mundo. Então, se alguém percebe diferente, ele vai ser julgado perante Deus. Mas pode ser que ele vai ser salvo, se ele não ouviu de outra forma. E se ele não teve tempo de mudar as suas concepções sobre o assunto. Agora, se negou e ficou na ignorância, é com ele e com Deus. Mas por causa disso, eu não vou ter com o meu irmão e massacrá-lo, machucá-lo pelas minhas palavras. Certo? Não podemos fazer isso. Falamos numa lição de 2 sábados passados
que é um membro do nosso corpo. E se a gente sentir realmente que é um membro, devíamos buscá-lo. Porque a gente devia sentir a falta desse membro. Irmãos, isso é verdade. E as pessoas são machucadas no nosso meio, a gente não sabe, não os conhece. Não queremos saber sobre eles. A gente diz, já chega o que eu tenho de problemas. Mas não é assim. É por isso que a Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Mediante a estudar as direções e obedecê-los, condição, estudar e obedecer, alma alguma perdesse o caminho do seu. A palavra é o legado de Deus para nós. Não há como se perder lendo a palavra do Senhor. É claro que Deus tem um povo escolhido, que Deus já descobriu os tesouros, digamos assim, da felicidade. Agora, se eu não vou procurá-los e estudá-los, eu só tenho que sofrer, mais nada. Eu vou sofrer, porque eu posso cair em erro e vou cair, porque a gente sabe que no tempo do fim, né, vão se levantar. Os próprios anjos vão entrar aqui na nossa igreja. Tem um texto de Ellen White que fala isso. Eles vão entrar na nossa igreja e vão pregar coisas, irmãos, a gente vai ficar de boca aberta. E se a gente não conhecer da Escritura como defender-nos e como defender a palavra de Deus, a gente vai cair. Os que pensam tornar claras supostas dificuldades, determinando por sua regra finita o que é inspirado e o que não é, fariam melhor em cobrir o rosto. Esse texto se aplica tanto para a Escritura como para o Espírito de Profecia. E eu deixei de fazer isso. E espero bem que os meus irmãos do outro ministério, reformistas, do movimento da reforma, espero bem que eles vão entender bem isso aí. Porque, irmãos, isso é complicado. Irmãos, eu falar assim, não, isto foi escrito pela pen de Ellen White, mas ela não foi inspirada. Isto foi um conselho de Ellen White. Isto é perigoso, porque eu estou colocando a pessoa de Ellen White como uma mentirosa e uma falsa profetisa. Mas não sabemos que ela foi uma ótima teóloga a estudar juntamente com nossos irmãos pioneiros, passar horas e horas. Ela não foi uma burra, como já ouvi falar da palavra de uma pessoa. Aquela não tinha classes, não tinha escola, ela não sabia nem ler. Pois, mas essa pessoa que não sabia ler, ela foi estudar. E ela acumulou sabedoria, estudando. E o Espírito Santo revelou para ela as verdades como devem ser encaixadas. E ela foi a chave para o nosso ministério de hoje, os adventistas do sétimo dia, em todo o mundo. E as doutrinas que nós temos foi devido a essa mulher. Deus não habilitou homem algum a pronunciar juízo quanto ao que é inspirado, ou definir o que é ou não é. É dar um passo adiante. Jesus fazendo isso. Muito cuidado, meus queridos irmãos. E isso se aplica, meus queridos, em todo o sistema. Já falei. Isso é para tudo. Não é somente para um ponto ou para um assunto. Não, queridos. Não vamos pronunciar juízo, certo? Falar assim, não, eu não vou deixar de comer carne. É pronunciar um juízo contra o que está escrito. Porque a própria palavra é que vai nos julgar, diz a palavra de Deus. Estão a perceber? Eu só dei um exemplo. Tá? É um ídolo acariciado. Eu também tenho um ídolo acariciado. Pode ser que não é a carne, mas eu tenho outras coisas. Então, eu não vou fazer, mas está lá a palavra a falar contra nós, irmãos. Toma a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Creio nas quantas declarações da Bíblia? Eu quero ouvir na sala, por favor, irmãos. Deixa eu ver aqui. Isso é muito grande. E eu creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Mensagens Escolhidos 1:17-3. Espero bem, irmãos, que a gente leve a sério isso. Provas de superioridade, homens inteligentes e instruídos usam o seu talento para desassossegar espíritos. Quanto à inspiração das Escrituras, influenciam muito o erro. Eu já fiz isso. E que Deus me perdoa. Isso chama-se tirar texto do seu contexto. Ou seja, quando você vai num texto e aquilo é um texto isolado, a gente não pode ficar nele. Significa que eu tenho que passar para outro texto que me explica o próprio texto de uma outra forma.
E ainda mais temos o Espírito de Profecia. E comentários bíblicos também, que nos ajudam. Ou dizer que eu não vou crer, né? Eu não vou crer porque alguém mexeu no Espírito de Profecia. Será? Eu tenho descoberto, enquanto eu estou... Tudo que eu tenho lido até agora, né? No livro de Atos das Nações, o que se mudou lá foi a palavra de divindade, trindade. Pelo que eu conheço, há 10 anos que eu estudo, não mudou absolutamente nada, somente essa palavra, nesse assunto. Ou seja, foi mudado e porquê? Tem uma resposta para isso. Porque a própria Ellen White nos dá a entender, como a gente vai ver à tarde, por vários parágrafos, que há 3 pessoas, há 3 dignitários. Pessoa 3, palavra 3, nos vamos estudar que é algo literal. E então, eu não vou refutar mais a palavra. Antes me colocava, estás a ver, olha, pronto, é isso, irmãos. Olha, foi mudada a profecia. Foi mudada uma palavra sim, mas essa palavra tem o seu rolo e dá para encaixar. Por quê? Porque eu creio que a nossa trindade não é a trindade da Igreja Católica. Se você não estuda, não sabe. Mas a nossa trindade não é a trindade da Igreja Católica. Já agora vou dar já um palpite, né? Cristo, para eles, né? É uma pessoa que é gerada. Ou seja, em algum tempo na eternidade veio a existir Cristo. Ou seja, é algo parecido com os irmãos anti-trinitarianos que creem da mesma forma. Há algumas coisas diferentes, mas chega à conclusão de ser a mesma. Mas temos que ter muito atenção. A obra de criticar a Bíblia é transmitida de um para o outro conforme Satanás designou. Quem está por trás disso? Para que a fé desapareça da terra antes da vinda de Cristo. Nós lemos o texto. Quem está por trás disso? Cristo pergunta, haverá fé na terra? Ele não diz assim. Ele está por trás disso para que a fé desapareça. Se eu vou crer numa outra coisa que é contrária à Escritura, que não consigo encontrar vários textos para me firmar profundamente, mesmo que eu encontre o texto sobre a divindade de Cristo, sobre o Espírito Santo, eu tenho 2, 3, 5, 10, 20 textos que eu vou contextualizá-los para dar como eu quero, porque é mais fácil de pensar, porque é mais simples, em vez de estar a estudar a divindade de Cristo, né? Na sua essência, a palavra filho, né? A gente vai ver isso à tarde. É mais fácil para mim, eu aceito, refruto, porque é um peso, irmãos, a gente procurar e gastar tempo para que a gente consiga perceber. Porque não é de um dia para o outro que você vai perceber esse assunto. Vai levar muito tempo, irmãos, de estudo. Irmãos, nenhuma mente ou mal se empenha a criticar a Bíblia. É uma obra de Satanás e se deleita mais, mas não é a obra designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide do seu próprio livro como Ele tem feito por séculos. Ou seja, eu jamais vou poder cuidar de ajudar o Espírito Santo ou a divindade para conseguir alguma melhoria, digamos assim. Não existe isso. É o próprio Deus que vai cuidar. E eu já falei há pouco, né? Porque que Deus permitiu que o capítulo 5, 1 João capítulo 5, o verso 7, 8, acho que é, né? Agora, por que ele permitiu no verso 7, já agora, que eu não... Por que ele permitiu que viesse a existir? E nós lemos há pouco, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso culpar Deus, eu não posso julgar Deus. Por quê? Porque Ele é que cuida. Se Ele permitiu que isso acontece, olha, se Ele está a me dizer que eu não vou me perder por causa desse verso, porque que eu tenho muito mais, portanto, é o verso 6 e o verso 7. Eu disse bem, eu disse 7 e 8. Irmãos, vamos continuar. A gente já chega nesse texto. Começando em Gênesis, rejeitam o que julgam questionável. Satanás os levará a qualquer extensão até que duvidem da toda a Escritura. Procure relacionar com esses críticos é tempo perdido.
eles exercem sua capacidade de ridículo e tornam-se zombadores da verdade. Não é no caso dos antitrinitarianos aqui. Mas esse verso, em alguns que eu já conheci, podem se aplicar. Alguns, não são todos, porque nem todos pensam igual. Os antitrinitarianos, nem todos pensam igual. Têm todos um fundamento sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo e etc. Vamos lá. Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza, parei com as vossas críticas relativamente à sua validade e obedecer à palavra. Fácil, simples. Se o autor da Escritura retirasse a cortina da sua glória, os críticos reduziam-se a nada e escreviam só um homem de lábios impuros. Quando o homem se atreve a criticar a palavra de Deus, atreve-se a pisar em terreno santo sagrado. É melhor lhes seria temer e tremer. E melhor lhes seria temer e tremer. É escolher uma coisa como inspiradas e desacreditar outras. É tratar os testemunhos de forma humana. Mas Deus não está nisso. Falei há pouco. E há muitas pessoas a fazerem isso. Há povos a fazerem isso. Né? Falei sobre o meu povo. Eles fazem muito isso, infelizmente. Mas quem sabe, pode ser que um dia Deus há de trabalhar. Mesmo que seja pessoal, Ele vai trabalhar. E vai trazer para cá o seu povo. Em nome de Jesus. Não é da alçada de homem algum proferir sentença sobre a Escritura, julgar ou condenar qualquer porção da palavra de Deus. Quando alguém ousa fazer isso, Satanás criará uma atmosfera que lhe tolerará o desenvolvimento espiritual. Sua sabedoria é loucura para Deus. Quando ele souber mais, quando ele souber mais, reconhecerá que tem tudo a aprender. A sua primeira lição é tornar-se dócil. Eu tenho passado por isso. Quando eu mais sabia, quando eu cheguei... Irmãos, eu disse assim, vou desistir, não consigo mais, porque cheguei a um momento que eu não... Eu disse assim, não, mas este texto aqui, mas colocava dúvidas sobre um texto, sobre Espírito de Profecia. Eu não dormia de noites. Eu queria desistir. Queria desistir da fé. Eu estou falando sério. O Satanás me colocou, me perturbou tanto. E há muitas pessoas que desistiram, queridos irmãos. Há imensas multidões. Simplesmente não sabe ou não entende uma doutrina, abandona a fé. Como seja vegetarianismo, né? A vestimenta, né? Não é de acordo com várias coisas que nós temos, né? Como doutrina, vai embora. E abandona o povo de Deus. Quando serve ao vosso desígnio, tratais os testemunhos como se neles cresceis, citando trechos para prevalecer. Mas aceitais a luz quando corrige os vossos erros. Os nossos irmãos reformistas, com certeza, eles conseguem se encaixar nesse aspecto. E também os nossos irmãos antitrinitarianos também. Por quê? Porque eu estive lá, eu fui. Eu trazia um texto, mas venho refutar com outro. Não, isso não é inspirado. Mas Deus está a me dizer que eu tenho cá vários textos sobre a divindade de Cristo assinado pela mão da própria autora em inglês. É a carta original. Eu tenho recebido isto lá do Brasil, do irmão Ângelo, um pastor lá, que me ajudou para compreender, né, a doutrina da Igreja Adventista. Eu tenho muitas passagens desses irmãos. Deus seja louvado, me abriu a minha mente, porque foi sincero e abriu o coração ao Senhor Jesus. Eu falei assim, Senhor, este ano é agora. É esse mês, em janeiro. Se tu não vais me abrir a mente para eu entender, decidir de qual lado é que eu vou estar, Senhor, disse assim, olha, eu não vou querer saber mais nada de ti. Deus é minha testemunha. E naquela semana foi um milagre, Eu abri a Bíblia e ia lá, abri o testemunho, o Espírito de Profecia, o Senhor mandava um texto atrás de texto. Pregação atrás de pregação, materiais atrás de materiais, e respondeu à minha loucura. Como é que eu vou fazer isso? Vou crer num texto e depois outro vou refutar, quando é a palavra inspirada de Deus. Mesmo com a Bíblia. Quando os testemunhos falam contrariamente às vossas ideias, então os tratais com desprezo. Mensagens escolhidas. Deus tem uma mensagem ao seu povo. E sua voz será ouvida, quer ouçais, quer não. Tens de prestar contas ao Deus do céu.
tereis de responder por vossa cegueira, por seres uma pedra de tropeço no caminho dos pecadores. É verdade, era o que eu era. Eu levava tudo que eu sabia e dizia assim, não, é isto. E aquela pessoa ficava toda confusa. Toda confusa. Eu ainda mais confuso. Por quê? Porque eu achava que tinha que haver uma revolta, tinha que haver um reavivamento. E esse reavivamento era por eu falar, eu não podia ficar parado, eu não podia calar-me. E fiz muita confusão e muita gente sofrer. Quem estava ao pé de mim lá, até me meti com umas velhinhas tinha 82, 83 anos. Sabes o que a velhinha me falou? Naquilo que eu creio, não vou desistir. Eu creio que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E a pobrezinha, ela ficou toda... Eu levei de boleia para Lisboa, né? E no caminho eu mandei com materiais aí, pobrezinha. Ficou toda confusa. Mas no final ela falou assim, não, eu não vou mexer naquilo que eu já conheço. E eu, no fim, só hoje, né, ela já morreu, só hoje eu posso afirmar que aquela senhora conhecia a sua fé. Ela conhecia a sua doutrina, né, a razão na fé. Quanto que eu tenho aí mais? A própria obra do Espírito Santo no coração deve ser provada pela palavra de Deus. O Espírito que inspirou as Escrituras leva sempre as Escrituras. A religião prática não existe independente da operação do Espírito Santo. Você precisa dessa agência divina, meu irmão. Então, essa agência divina, eu pensava antes que isso, estás a ver, é escrito com letra pequena, mas não tem explicação, então o Espírito Santo não é uma pessoa, ele não é divino. Mas, as normas da língua portuguesa e do inglês original, substantivos comuns e adjetivos que descrevam atributos ou meios da ação, é o que está dizendo esse texto, é um atributo, é um meio da ação, é a graça divina, poder divino, providência divina, agência divina, são grafados em minúsculos, a menos que sejam nomes próprios da divindade, como Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Tradução de inglês, no texto original, em inglês, Testimonies for the Truth, George, volume 4. Então, divina agência, em inglês, divina agência refere-se ao instrumento ou à intervenção de Deus, mantendo-se também em minúsculas por se tratar da modalidade veículo da atuação do Espírito Santo e não de um título próprio da pessoa divina. Eu estou no qual slide, irmãos? Eu tenho 50 slides. Quanto é que eu tenho? 40? Ok, então já estou a acabar, né? Sacudida por falsas teorias. Pela introdução de falsas teorias, leitores superficiais, ou seja, passas, leem, eu entendo, mas pronto. Eu me contento só com isso, eu não vou me aprofundar mais. O que vai acontecer? Não ancorados são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição. Quando sou assim, havia uma altura que eu estava com os antitritarianos, era o antitritariano. E depois estava com os trinitarianos, estudava, eu sou trinitariano. E depois voltava, não. Até eu conseguir me acomodar com a percepção dos antitritarianos e entender que nem todos pensam igual, eu estava muito confuso. Porque nem todos sabiam me responder às minhas perguntas. Um vem-me dizer, o Espírito Santo entrou no céu, eu estou ao lado do Pai. Mostra-me com a Bíblia onde está isso. O texto que ele mostrou não me convenceu. Mostra com a Bíblia, não me convenceu. Então, há coisas sim que pode entender que o Espírito Santo está lá, sim. Isaías 6. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, se não ter, ou 29, dá a resposta. Quem é que falou com Isaías? Foi o Espírito Santo. Dá para encaixar, se você quiser crer. Se não, também dá para descrer. Mas se a gente for ligar, né, a divindade de Cristo e em relação com o Espírito Santo, né, como sendo a terceira pessoa, a gente consegue crer pela fé. Não é que eu fiquei convencido. Eu estou dizendo umas palavras muito grandes aqui para vocês. Porque hoje eu falo com vocês, mas eu não entendo tudo. Mas eu falo, porque está escrito. Eu tenho fé, eu acredito. E tem um texto à tarde que a gente vai ver. Nós vamos adorar o Pai e o Filho na eternidade. Como? Não sei. E ele estará presente? Não sei. Em pessoa? Não sei. Porque a Bíblia não revela. Ele diz que ele manifesta a Cristo. Ele é o representante de Cristo. Logo por aí, ele para mim não tem pessoa visível. Para mim, pessoalmente. Mas creio pela fé que no céu eu vou ver o Espírito Santo. Como? Não sei. É preciso estudar para isso? Não. Atos dos Apóstolos diz assim, não podemos fazer o quê? Procurar saber o que é o Espírito Santo. Se Ellen White, ela também não sabia ao certo o que é, como é que eu vou
andar atrás de coisas que não me edificam. Creia somente. Por quê? Para estar em harmonia com os teus irmãos. É isso. Harmonia. E porque está escrito também, temos vários textos, né? Que fala claramente. A Ellen White aqui diz que há 3 agências vivas. É verdade. Né? Se ela fala, então é verdade. À tarde vamos ver disso. Darão ouvidos a espíritos enganadores e ensinos demônios e se afastarão da fé. Doutrinas como a que não existe no santuário. Sabemos sobre isso. Existe hoje, no nosso movimento, pessoas que não conhecem nada do santuário da forma correta. E há muitos outros dogmas por aí que é uma tristeza. O que faz somente é separar, é destruir, é desmacelar o povo de Deus. É o que faz isso. As pessoas que fazem isso vão ter que responder perante Deus. Levar um assunto que nem você o percebe completamente para um outro, para que ele creia e ele abandone a sua igreja, para que ele se una ao movimento que você criou. Eu estou a falar sobre vários movimentos, não somente sobre os antitritarianos. Só no movimento da reforma temos para aí 10 movimentos. Agora imaginem no movimento adventista. Ou seja, o que a gente precisa agora é unidade, irmãos queridos. Os adventistas que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nos testemunhos do Espírito de Deus. O que é que significa abandonar? Irmãos, para mim abandonar é algo com que eu não estou de acordo. Não estou de acordo? Ah, não, mas eu creio. Como é que você crê se você nisso não está de acordo? Irmãos reformistas, como é que você crê? Está lá. Eu estou a falar aí para a câmera. Pode ser que alguém não ouça. Irmãos, é algo que não dá para refutar. Certo? Está sob o estandarte de Satanás. É ele que está a inspirar. Misericórdia. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Diz-me no movimento adventista, quantos é que temos que não cremos em profecia? Quantos? Não é porque não crê só um trecho ou algum parágrafo. Não, não quer crer, nem quer saber. Mas ele é adventista do sétimo dia. Ele vem para cá no sábado, senta, adora conosco, mas ele não crê em profecia. Vamos acabar. E já está no último. Acho que é o último, penúltimo. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz, diz o Provérbios 29. O inimigo tem enviado esforços magistrais para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. E Satanás tensionava que fosse assim. Ele está por trás disso. Vê um ceticismo no tocante aos pontos vitais, às colunas da nossa posição, depois das dúvidas acerca das Escrituras. Foi exatamente igual que aconteceu comigo. E depois a pensar, nos primeiros 50 anos foram organizados primeiro, e tivemos aí a nossa doutrina, foi aí formada nos primeiros 50 anos. Tudo que passou por 50 anos, irmão, não é nada verdade. Temos um problema, porque os nossos pioneiros também comiam carne de porco. Certo? E alguns que vinham de outros movimentos já vinham com outras ideias. E, irmãos, havia uma confusão tremenda. Mas é assim que se une o povo de Deus, com nossos erros e falhas e defeitos. E nossa má percepção da palavra de Deus. Mas Deus foi abrindo luz, cada vez mais luz. Quando os testemunhos são postos em dúvida, Satanás redobrará os esforços para lançá-los em rebelião aberta e irremediável, que termina em destruição. Agradeço a Deus, não vou falar sobre você, sobre mim, que Deus me parou no momento certo. Já queriam me excluir. Entendem? Já me tiraram da escala durante meses, não fui para a escala pregar. Ou seja, há coisas que acontecem e eu fui avertido, cuidado. Tá? Eu disse assim, nem vale a pena mais estudar, porque eu vou estudar a minha doutrina. Não, eu já tenho a verdade na minha mão. Estão a perceber? Mas isso foi um grande erro, mas graças a Deus, misericórdia, Senhor. Muito obrigado por Ele me ter aberto a minha mente, de alguma forma, para perceber alguma coisa que eu não entendia. É difícil crer num Deus que se manifesta em 3 pessoas. É muito mais fácil crer que há um pai, há um filho gerado e há um espírito que vem do pai e filho, uma influência, e o próprio Cristo também. Há vários pensamentos sobre o aspecto. É mais fácil, não dá muito dor de cabeça. Olhas, vê, crê. Mas quando a gente vai profundo, a gente vê que é um bocadinho diferente e nos leva a uma outra compreensão. Parte 2 vai ser somente na parte da tarde, às 3h30, e vamos falar sobre a plena divindade e a Trinidade
Cristo eterno e a personalidade do Espírito Santo. Irmãos, de coração mesmo, muito obrigado por me aguentar até esse momento. É um tema pesado e espero bem que você entendeu o que a gente falou hoje. Se não entendeu, vai visualizar, não sei se ficou gravado, mas se não, que o Espírito Santo grava isso no teu coração. E eu oro por você, ora por mim. E eu preciso falar para vocês, precisamos unir-nos agora mais que nunca, quando o Satanás quer nos desfalecer. Mesmo que você crê diferente, precisa estar aqui presente. Precisamos nos unir porque a batalha não está entre nós. Não é esta batalha. A batalha ainda há de chegar. E quando há de chegar, Jesus misericórdia. Só o Senhor com sua misericórdia. Mas, irmãos, se a gente não se unir agora, procurar o Espírito Santo, mesmo com a sua fé, mas temos que nos unir. Não vamos falar sobre o assunto. Não é necessário. Vamos nos concentrar nas mensagens de terceiro anjo. É isso que temos que combater agora, nesse momento. O quê? Há dogmas pagãs. Temos que levar as verdades para as pessoas, para não morrerem nos seus erros. A advertência vai ser dada. O clamor da meia-noite vai ser dado. E eu espero que você vai ser uma pessoa e eu vou ser outra pessoa. Só vou concluir dessa forma, que o Senhor te abençoe e te guarda. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.